Bem-vindos ao treinamento de atividades e manutenção em trilhos, que tem como procedimento o POP-ENGE 2002. Vamos adotar também como referência para esse treinamento o MN-ENGE 2001, o MN-ENGE 2003, o POP-ENGE 2000, o POP-ENGE 2016, o PG-ENGE 0079, PG-ENGE 0031, a BNT-NBR 16387 e o treinamento de ferramentas. Para esse treinamento, iremos inserir algumas informações de conhecimentos gerais de trilhos, que virão a seguir. O trilho tem como função guiar as rodas do trem. É dividido em 3 seções: boleto, a parte superior, alma, o centro, patim, a parte inferior. O que determina a identificação do trilho é o seu peso por metro, ou seja, quilo por metro. E no Brasil já foram adotados trilhos 25, 32, 37, 45, 57 e 68 kg por metro, sendo que os mais utilizados da MRS é o 57 kg por metro e o 68 kg por metro. O que determina a retirada de um trilho são os defeitos superficiais, o desgaste lateral e vertical e os defeitos de ultrassom. Os defeitos superficiais mais comuns são headcheck e shelling no canto da bitola, o spalling e o flaking na área de rolamento do trilho. 3 são as formas de detecção de defeito em trilho: com ronda de linha, com carro de ultrassom e carro Trackstar, que é o carro controle. O Honda de linha utiliza como referência o manual do Honda, o MN-ENGE 2001. Com o carro de ultrassom, são realizadas inspeções rotineiras, que seguem um cronograma anual de inspeções. Com o carro controle, que através de canhões emitem feixes de laser que têm as suas incidências filmadas por câmeras. As imagens são enviadas para as placas processadoras de imagens, onde estão digitalizadas. O programa processa essas imagens, calculando os valores de desgastes, amassamento e etc. Para a gente efetuar uma emenda, o tamanho mínimo adotado pela nossa engenharia é de 4,30 metros. Muita atenção quando for utilizar um pedaço do trilho onde tem esmerilhamento, para que coincida a parte da superfície de rolamento, para que não fique invertida. Toda junta executada, ela deve ser realizada em balanço, ou seja, no meio do vão. Vamos ficar muito atento ao descasamento de topo de boleto e lateral do boleto. A FRA, ela determina os parâmetros conforme a tabela que vai aparecer no vídeo. A norma ABNT determina que para curvas com raio de menos 350 metros não deve haver descasamento de boleto, tanto vertical como lateral. Hidratação, acessório, a segunda tomada da linha de sim, poderá ter. E se tiver algum outro risco, pode apontar. Está.
dando início à atividade. Além das informações ditas anteriormente, no início dos serviços de instalação de trilho ou substituição, devemos assentar o termômetro. O termômetro deve estar calibrado e assentado em uma posição do trilho aonde esteja numa sombra. Não pode instalar o termômetro em local onde pega o sol diretamente. É fundamental que o acompanhamento da temperatura seja feito durante o processo, buscando a realização das trocas de trilho dentro da faixa de temperatura neutra, no método natural, e temperatura neutra para cálculo no método artificial. Com o auxílio de uma trena calibrada, vamos efetuar a medida no trilho e, conforme o Pop Eng 2000, não pode ter uma medida inferior a 4,30 metros. Nos locais onde houver substituição de trilho ou emenda, ficar muito atento aonde tem solda ou junta. Essas não poderão ficar próximo ao local da emenda a uma distância mínima de 4,30 metros. Ficarem atento também para a condição onde houver esmerilhamento, que o perfil do boleto esteja na mesma condição para o alinhamento do mesmo. Marcação do trilho. Com o auxílio de uma trena, determinar o centro do vão ou o meio do vão, aonde deverá ser executado a junta. Mesmo porque, futuramente, esse local pode ser utilizado para a execução de uma solda aluminotérmica. Antes de iniciar o corte, devemos preparar o local cavando, retirando o material para que o policorte entre sem nenhum obstáculo. Inicia uma escavação para poder fofar a brita. Através do gadanho, retirar o material. No momento de retirar a brita sobre o trilho, utilizar essa postura correta. É proibido bater com o garfo sobre o trilho, porque pode haver risco de prensamento. A abertura da brita abaixo do trilho, para poder ter o acesso livre ao policorte, não pode ser inferior a 10 centímetros, ou seja, 100 milímetros. Etapas do corte. Posicionar o suporte da máquina no local onde vai ser executado o corte. Prender a policorte no suporte da máquina. Instrução para o corte perfeito ou com o melhor rendimento. Quando a gente for executar o corte, o que a gente tem que estar atento, o operador? Quanto menor a área de contato do disco ao trilho, mais rápido será o corte e evita de aquecimento do disco, e ele cria uma parte preta, ou seja, queima
a resina que faz a propriedade do disco. Então, quanto menor a superfície de contato de disco, melhor o rendimento. Ou seja, nós devemos estar sempre buscando as quinas para ter um melhor rendimento e uma melhor rapidez no momento do corte. Eu vou explicar agora e vou riscar como que seria esse corte. Devemos iniciar o corte sempre na lateral do boleto, é a parte mais fina. Depois nós vamos cortar o boleto total, corta-se a alma até chegar no patim, depois inicia-se no início do patim, indo para o outro lado do patim. E eu vou posicionar e riscar, mostrando qual é a melhor forma de executar. A cada momento que eu executo um corte, eu crio duas extremidades, duas quinas vivas. Corto aqui, vou criar mais duas quinas vivas, uma, duas e a terceira. Dou outro corte aqui. E assim sucessivamente, de forma até cortar o boleto todo. Quando a gente chegar nessa posição onde eu tenho uma posição maior, eu passo a cortar e buscando as quinas vivas até fazer o corte total da região do boleto. E o patim, como é uma extremidade, como é uma parte fina, nós vamos cortar sempre posicionando até o momento onde ele posicionar aqui. Nesse momento onde o disco tiver contato com o patim, nós vamos passar a cortar o patim até nesse momento aqui. Essa é a área mais complicada do corte, porque é o momento onde tem maior contato do disco com uma área maior, sempre movimentando a máquina de forma que ela busque as quinas vivas até concluir 100% do corte. Caso o disco desse, se não der, nós vamos ter que inverter e cortar pelo outro lado, se necessário for. Antes do início do corte, posicionar o biombo e o pulverizador com água para caso de algum princípio de incêndio, apagar com o mesmo. Posicionar a mão no suporte de ignição, dividir nos dedos e acionar recuando o cotovelo. Desligar o policorte. Retirar o policorte do suporte da máquina, havendo necessidade, substituir o disco de corte. Nós vamos ter que inverter e cortar pelo outro lado.
Retirar a fixação de grampo, que deverá ser feito com ferramenta adequada, o extrator de grampos. É importante ressaltar que, além do pampule para o grampo Andron, existem ferramentas também para a retirada do grampo Tenic e Fast Clip. Não deverá ser utilizada marreta para a retirada de grampo, exceto em placas acidentadas, placas adaptadas, grampos PR601 e placas de AMV que não encaixam no pampule ou extrator, onde é permitido utilizar a marreta. No caso de utilização de marretas, seguir as orientações listadas na nota do início do documento, Cop-Eng 2002. Deverão ser verificadas as condições das marretas utilizadas, considerando o encavamento de rebarbas. A retirada do trilho. Posicionar as alavancas de forma que os homens fiquem à distância de 1 metro um do outro para garantir a segurança, sapremar o trilho e só executar a força de acordo com o grito para que o sincronismo amplifique a força. Atenção, preparou e preparou e preparou e em todo movimento com ferramenta que envolve 2 ou mais trabalhadores, deverá ter o sincronismo nos movimentos, para amplificar a força adotada, bem como evitar acidentes de sobrecarga. O líder deve determinar sempre um do grupo que fará o sincronismo através do grito, apito e etc. Aplicação ou instalação da emenda ou trilho novo. As atividades com tenagem de dormentes e trilhos deverão ser levantados até a altura da virilha, para facilitar o deslocamento, permitindo que as pernas estejam livres para caminhar. Atenção, preparou e posiciona de lado. Ok, vem para outra extremidade. Posicionou e puxando para o lado. Furação do trilho. Fazer a marcação com giz exata dos furos a serem feitas no trilho, utilizando o gabarito para efetuar a marcação. O espaçamento esperado do furo encontra-se no tópico 9, anexos. Furar o trilho com broca ou pastilhas de diâmetro de 28,57 mm, ou seja, 1 1/8 de polegada para trilho 57 e TR68. Com broca ou pastilhas de diâmetro de 30,6, que é 1 1/4 polegada para a furação do coice de agulha. E com broca ou pastilhas de diâmetro de 36,75, ou seja, 1,5 polegada para contra-trilho.
Eliminar as quina-viva nas bordas do furo, fazendo biselamento após a furação dos trilhos. Não expor a região do furo do trilho a temperaturas elevadas durante a soldagem luminotérmica, mantendo sempre a distância mínima recomendada no procedimento POP-ENG 2000. Instalar as talas, certificando que 6 parafusos sejam aplicados conforme esquema baixo, garantindo uma abertura máxima de 6 mm na junta. Ao apertar os parafusos nas talas de juntas, posicione a parte inferior da tala contornada na base do trilho para encaixar a tala no patim do trilho. Apertar os parafusos nas juntas do trilho de forma alternada e igual, com uma chave operada manualmente. Aperte a porca até que a arruela de bloqueio seja comprimida. Evite que os parafusos detenham um aperto excessivo. Chegamos ao final do nosso treinamento de trilhos. Agradecemos a participação de todos e até o próximo vídeo.